desde já louvando a Deus pela sua vida, você que tem participado, tem compartilhado, tem nos abençoado e tem também, acredito eu, que assim como eu, você tem sido edificado durante essas ministrações. Eu gostaria de orar a Deus pela sua vida, pela sua família e também por mais esse momento especial que nós vamos passar aqui juntos, né? Nessa live da nossa quinta-feira, às 18 horas. E, se Deus permitir, daqui a pouco, às 19h30, nós vamos estar juntos também, alguns dos irmãos, né? Na nosso culto de quinta-feira, com o estudo da palavra também. Então, eu quero louvar a Deus por esse dia, não é? E agradecer muito a Deus por esse privilégio. Como temos dito aqui, nós temos disponibilizado também essas ministrações no nosso canal no YouTube. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te exaltamos, agradecemos ao Senhor por esse tempo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração e tem nos dado o privilégio de ministrar a outras pessoas. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por todas as vidas que têm participado conosco, de longe, de perto. Pai, em nome de Jesus, seja abençoando cada um. Eu quero colocar diante do Senhor as famílias aqui representadas, a família, Deus, as famílias das pessoas que estão vendo essa ministração, seja o dia que for, a hora que for que estão vendo. Nós queremos, ó Deus, como o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que o Senhor esteja no momento que essa pessoa, que esta família esteja vendo essa live, vendo essa ministração, que possa ser abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, mais uma vez, nesse início de série aqui, que o Senhor esteja nos abençoando também. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz que já estão chegando aí, eu quero lembrar um pouquinho a você de que até quinta passada, não sei se você se lembra bem, nós estávamos falando sobre coisas do coração. E nós aprendemos algumas coisas sobre o coração. Né? Nós aprendemos algumas situações em que ele nos coloca, e colocamos também algumas situações que nós colocamos no nosso coração. Então, enfim, nós aprendemos um pouco sobre isso, quando a palavra de Deus diz que acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A Bíblia diz que o que está acontecendo no coração, a gente fala. A boca fala, do coração está cheio. Também a Bíblia diz que a nossa aparência tem a ver com o nosso coração. Ela diz assim, o coração alegre aformoseia o rosto. Não é? Então, é por isso que uma das coisas maravilhosas do fruto do Espírito é a alegria. Porque faz de você alguém lindo, alguém bonito. Não é? Nós queremos, então, pensar nisso. E eu estava aqui meditando, orando, e o Senhor nos levou a esse assunto que vamos começar hoje. Eu não sei quanto tempo, eu não programo isso, eu só quero entender com você um pouquinho mais. Porque uma das coisas que nós sentimos também no coração é quando nós sentimos aquilo que o salmista diz no Salmo 32. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, os desertos da nossa vida,
eles são sentidos do coração, como o coração é o centro dos sentimentos. Então, na verdade, vamos acabar continuando falando de coisas do coração, porque vamos falar de desertos, não é? Vamos começar falando aqui de desertos. Se você for lá no YouTube, você vai perceber que alguns dias atrás nós ministramos uma palavra e eu até incluí nessa série como a primeira mensagem da série, apesar de que não está começando hoje, não vou ministrar ela a partir de agora. Fala-se uma mesa no deserto. Se você ainda não ouviu lá, depois você vê que vai falar também de deserto. Mas eu quero começar hoje mais uma sequência das quintas-feiras sobre desertos. Enquanto também ministramos aqui, lembrei do texto que está lá em Ezequiel capítulo 20. Não é, você viu aí no tema, não é esse texto exatamente que nós vamos ler como base da nossa palavra hoje. Porém, eu quero entender que esse texto que eu lembrei aqui de Ezequiel, ele de repente pode ser o nosso texto central, básico de toda a série. Porque, olha só o que diz. Se você puder abrir sua Bíblia, não sei se você está aí com a sua Bíblia à sua disposição aí, se tem como, mas eu gostaria de lembrar aqui de um texto que está em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20. É muito interessante para que a gente possa também traçar aqui um assunto, tratar de um assunto também que vai nos levar a um entendimento melhor a respeito do deserto, dos desertos dessa vida. Ezequiel capítulo 20, não sei se você encontrou aí, o verso 10. Esse texto aqui está falando, então, futuramente nós vamos falar mais desse texto, mas esse texto é como se fosse o Senhor lembrando o povo da sua história de escravidão e da sua história de libertação da escravidão. O verso 10 vai dizer assim: eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Nós sabemos que esse deserto que o verso 10 está falando é o deserto que o povo entrou e passou naquele deserto durante 40 anos. Um deserto que poderia ser vencido em 40 dias, eles ficaram 40 anos lutando. E a gente já sabe por quê. Então ele fazia, eu os levei ao deserto. Ao atravessar o Mar Vermelho ali, estavam no deserto e nós sabemos que eles viveram ali 40 anos, até que aquela geração de murmuradores partiu para a eternidade e uma nova geração entrou na Terra Prometida depois de 40 anos. Isso aí nós já sabemos. Então o verso 10 vai dizer o seguinte: eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Agora olha que coisa interessante que ele fala no verso 35. Aí ele fala de um deserto que ainda está por vir. Ele está falando, olha só, vou ler o verso 33 ao 35. Vai dizer assim: vivo eu, diz o Senhor, que com mão forte, com o braço tendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Ou seja, ele está dizendo, eu ainda não estou reinando em vossos corações, eu ainda não estou reinando em vós. Mas com o braço forte, com mão estendida, eu ainda irei fazer isso. Ele fala assim: e vos tirarei dentre os povos, eu vos congregarei das terras das quais andais espalhados. E com mão forte, com o braço tendido e com indignação derramada. Agora olha o 35, ele vai dizer assim: e vos levarei. Verso 10 ele diz: eu vos tirei da terra do Egito e os levei. Ele está falando de um tempo passado. Agora ele está falando que vai levar eles ainda, levarei ao deserto. Então, o que o Senhor está dizendo? Há um deserto no qual
ou para o qual eu ainda vou os levar. Ele está falando com o povo. Vocês passaram por aquele deserto dos 40 anos e tal, mas há um deserto que vocês precisam ir. Há um deserto pelo qual vocês precisam passar. E então, ele fala de um deserto que nós não vamos encontrar nos mapas. Nós não vamos encontrar nos achados arqueológicos. Nós não vamos encontrar pelo GPS. Nós não vamos encontrar pelo Google Maps, não. Ele fala assim: eu vos levarei ao deserto dos povos. Deserto dos povos? E ali, nesse deserto dos povos, face a face, eu vou entrar em juízo convosco. Então, eu gostaria de encerrar a nossa série, não sei quando. Eu não sei quando. Mas você vai lembrar disso. Quando eu encerrar essa série, eu quero encerrar falando desse texto. É claro que nós vamos falar dele, então, agora, durante as nossas ministrações. Mas eu acho incrível que ele fale deserto dos povos. Ou seja, é um deserto que o homem passa, ou que todo homem passa um dia, ou que todo homem pelo menos deveria passar. Porque é um deserto emocional, é um deserto individual, é um deserto pessoal. E por que não dizer um deserto espiritual? Porque Deus está dizendo, eu os levarei ao deserto e lá entrarei em juízo. É um deserto onde haverá um face a face com Deus. Então é preciso que nós entendamos o seguinte. O que ele está dizendo? Ele está falando de um deserto do coração. Está falando de uma coisa do coração. Olha nós aí, dando sequência aqui com essa série, fazendo uma ligação com a outra. Pode ser que eu esteja falando para pessoas exatamente nesse momento que estão vivendo desertos. Que estão vivendo uma solidão inexplicável. Que estão vivendo uma solidão sobre a qual não podem falar para ninguém. Ou sobre a qual não querem falar para ninguém para não se expor. Esse deserto, ele precisa ser aproveitado para uma introspecção, para um autoexame, para uma autoavaliação. Porém, se ele é um deserto, a gente sabe o que deserto significa. Porque deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de morte. É um lugar sem vida. Deserto é como um lugar que passou pelo caos. Deserto é figurado como um lugar solitário, como um lugar onde não há vida, onde não gera vida. Deserto é um lugar de miséria. Deserto é um lugar de solidão. E essas coisas, grande parte dessas coisas que nós vemos o deserto como uma figura, são coisas que passam pela vida do indivíduo, pelo coração. Não é? Então, nós percebemos isso. Nós precisamos trabalhar essa ideia. Por quê? Nós estamos vivendo hoje um tempo, nesse período de crise, de pandemia, nós estamos vivendo exatamente um deserto. Às vezes você vê reportagens ou até mesmo imagens de algumas cidades, algumas ruas que são extremamente desertas.
Lugar onde você passava anteriormente e tinha dificuldade para atravessar a rua, hoje está tudo tranquilo, não tem carro andando, está tudo certinho, tudo, quer dizer, na verdade está tudo errado no sentido que o que era antes. Mas está um vazio só, então deserto tem a ver com vazio. Deserto tem a ver com o vazio da vida, com o vazio do coração. Eu não sei se você já teve o privilégio de passar por um deserto, mas quem já passou sabe a experiência estranha que é o deserto. E aqui eu gostaria de ler um texto que vai falar talvez de uma das primeiras situações de deserto, né? Eu quero ler com você Gênesis 16. Se você for olhar aí, você vai ver que essa é a parte 1 falando sobre essa mulher chamada Agar. Eu até queria chamar ela de mulher de desertos, porque pelo menos ela passou por um deserto e por outro a sensação que se tem é que ela nem passou. É uma outra questão, mas isso de repente vamos falar semana que vem. Eu quero ler com você Gênesis 16, versículos 6 até o 9. Aliás, vamos ler até o 15, o 6 ao 15. Amém? Diz assim: E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Fugiu para onde? Para o deserto. Deserto representa na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, lugar de fuga. Muitas vezes nós fugimos para um lugar deserto. Quando nós queremos ficar sozinhos, nós vamos para um lugar deserto. Então, olha só. Ela fugiu. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Qual a sua origem? Qual o seu destino? De onde vem? Para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a sua descendência, e não será contada, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e o chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Vai anotando aí. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço, aquela fonte, Beer-lahai-roi. E eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. E o verso 16 vai dizer que Abrão era da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Queridos, eu gostaria de pensar aqui com você sobre essa questão.
Desculpa, o telefone tocando aqui. De pensar com você sobre essa questão do deserto, pensando nessa situação de Agar, né? E eu comecei a analisar isso aqui, a observar. A gente já sabe que Agar, o que aconteceu? Sara não tinha filhos, então ela tem uma ideia, porque Deus tinha uma promessa de que eles teriam um filho, mas o filho não estava vindo, o tempo estava passando, ela estava ficando mais velha, Abraão ficando mais velho, ela falou, vamos dar um jeitinho. Ela estava se vendo como um deserto também, estéril, e aí ela chama Abraão e fala, olha, eu tenho Agar, era um costume da época, você gera filhos com Agar, e esse filho será nosso. Vamos dar aqui uma forcinha para Deus. Essa é uma história que a gente já conhece e tal. E aí, a gente já sabe que Abraão tomou Agar como mulher, e ela concebeu, e quando ela engravidou, aí ela começou a olhar para Sara assim, aí, eu posso, você não pode. Ela começou a se orgulhar, começou a zombar da sua senhora. A sua senhora ficou chateada, acho que ela se arrependeu do que tinha feito, agora já era, porque já tinha um filho, então ela começou a se voltar contra Abraão. E a gente já sabe daquela briga do casal ali, e ele falou, quer saber, faz dela o que você quiser, ela é sua empregada, ela é sua serva, foi você que me deu, agora se vira aí. Ele também abdicou-se ali da autoridade sacerdotal da casa, mas esse é um outro tema, né? E aí eu quero aqui entender com você algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, esse deserto aqui, esse primeiro deserto que nós vamos falar de Agar, ele é um deserto criado na infantilidade de Agar. Na infidelidade, ou na infantilidade e na desonra, porque ela foi infantil e desonrou a sua senhora. Então, o verso 4 vai dizer isso. E ele possuiu Agar, ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Ela desonrou uma autoridade, ela desonrou a sua senhora. Ela foi infantil em fazer isso e gerou-se então esse problema que a levou ao deserto. Então, cuidado, porque uma das coisas que pode nos levar para o deserto é a desonra. A infantilidade de Agar levou ela à desonra, o que levou ela ao deserto. Outra coisa que eu aprendo aqui, no verso 6b, vai dizer que Sara a afligiu, aqui ainda Sarai, ela afligiu Agar e ela fugiu. Então, na verdade, é um deserto que foi designado, ou que foi provocado, ou que foi, como é que eu diria, necessário por causa da ira da senhora desonrada. A desonra levou à ira, que levou a ela a afligir Agar, e Agar então teve que fugir. Então esse é um deserto designado pela ira da senhora desonrada. Mas a gente vai perceber que no deserto, ela estando no deserto, o anjo do Senhor a encontrou. Ele encontrou ela onde? Encontrou ela na fonte. Ela estava em uma fonte, junto a uma fonte. Interessante, queridos, que Agar fugiu para o deserto e ela encontrou uma fonte. E eu quero entender com você que no deserto o Senhor ainda permite um escape. Uma fonte no deserto. Ela encontrou uma fonte e ali ela parou.
E ali ela foi encontrada pelo anjo do Senhor. É interessante a conversa do anjo do Senhor com ela. Olha só que interessante. O anjo do Senhor encontra ela no deserto. Encontra ela parada na fonte. Ela encontrou uma fonte, e uma fonte é um bálsamo, é um alívio, é um consolo. E ela encontrou esse consolo, ela encontrou esse alívio, ela encontrou esse bálsamo no deserto. Apesar de estar vivendo um deserto pessoal, esse é um deserto também que foi gerado no medo, na aflição, na fuga. Esse deserto foi o destino de alguém que foi infantil, que desonrou, que foi alvo da ira da sua senhora, que foi mandado embora de casa. Aliás, ela não foi mandada embora, ela fugiu da aflição. E ela encontrou uma fonte. Nesse momento, o Senhor preparou para ela um endereço muito especial. Lá naquele endereço, o anjo encontrou ela. E no anjo, ele conversa com ela. Eu gostaria de pensar com você, do verso 8 ao verso 12, essa conversa que para mim é muito interessante, tendo em vista que ela está vivendo um deserto. Tendo em vista que ela não apenas está vivendo um deserto pessoal, como ela estava num deserto físico. Ela não tinha para onde ir. Deserto não tem direção. Para todo lado que você olha é caos, é vazio, é morte. E ali ela estava. Então, o anjo encontra com ela ali naquela fonte. E ele diz para ela: Agar, serva de Sarai. Primeira coisa que eu aprendo aqui. Primeira coisa que eu aprendo aqui. O anjo, ele mostra para ela quem ela é. Ele mostra para ela que mesmo no deserto ela continua sendo Agar e ela continua tendo uma ocupação na vida, uma obrigação na vida. Ela é serva de Sarai. Ele lembrou isso a ela. Lembrar isso a ela era também uma forma dele trazer à memória dela o que ela estava fazendo, o que ela fez anteriormente, por que ela chegou àquele deserto. Então, você vai entender aqui que ele vai dizer o seguinte: Agar, serva de Sarai. Eu aprendo aqui que aquele anjo, ele apresenta para ela e ele relembra a ela a sua identidade e a sua ocupação. Ele lembra para ela que ela é alguém. Deixa eu falar com você que está vivendo no deserto. Você é alguém. O Senhor prepara um endereço, uma fonte para que o anjo do Senhor encontre com você. Acredito eu que esta palavra, ela é um envio de Deus no seu deserto. Olhe bem. Você parou diante de uma fonte, a fonte da mensagem da palavra de Deus. E nessa fonte o Senhor está dizendo para você: você é alguém. Você é útil para alguém. Você é uma pessoa que tem algo a fazer. A sua obra, o seu serviço, as suas funções ainda não acabaram. Você não deixou de ser uma pessoa. Você é serva de Sarai. O que ela fez com você, ela fez porque você sabe por que ela fez. Você vacilou. E ela, como sua senhora, tinha todo o direito de fazer o que fez, mas você fugiu da aflição e está em aflição. Você é serva de Sarai e você é Agar. Lembra disso, que você tem uma identidade. E tem uma ocupação, tem algo a fazer. A sua obra não terminou. Porque o dia em que o seu propósito na terra terminar, você morre. Então você tem um propósito, você está vivo, está me vendo, está me ouvindo.
O anjo do Senhor falou, você tem uma identidade, você tem uma ocupação, ele fala, H, servo de Sarai. Aí ele fala uma outra coisa muito interessante, ele fala o seguinte, de onde vens, para onde vais? Ele estava querendo dizer, você sabe quem é, você sabe a sua origem, você sabe o seu destino, você sabe de onde saiu, para onde você está indo. Ela não veio, assim como você não veio da sua mãe e do seu pai, ela não veio de Sara, ela não veio do Egito, ela veio de Deus. E para onde ela está indo? Para a eternidade. É assim que somos, de onde viemos, para onde vamos. Esse é um questionamento muito interessante, que cabe aqui um outro momento, uma outra palavra, para falarmos só sobre esse assunto, de onde viemos e para onde vamos. Ou seja, origem e destino, e entre a origem e o destino há um propósito, e o propósito é você H, serva de Sarai, então você precisa voltar para a sua senhora e humilhar-se debaixo das suas mãos. Você precisa voltar e terminar o que você começou. Então, o que eu estou querendo colocar aqui? É que ele mostra para ela a sua identidade, a sua ocupação, ele mostra para ela as intenções do coração dela agora, porque eu vejo aqui nessas perguntas as intenções do coração de Agar sendo questionadas no deserto. Outra coisa interessante é que quando ele faz a pergunta de onde vens e para onde vais, ela conta a verdade revelada. Ela fala assim, eu venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Na verdade eu estou fugindo, eu me acovardei, eu fiquei com medo, eu fui afligida, não suportei a aflição e fugi. Deixa eu fazer aqui um parêntese, que nem poderia chamar de parêntese, mas eu gostaria de perguntar para você, de que é que você está fugindo? Há um propósito de Deus nessa palavra e eu preciso aqui colocar diante da sua visão, do seu coração, que está desértico, que está sofrendo, que está aflito, e não é por causa da pandemia, são outras questões que você tem enfrentado, e você está fugindo disso. Está fugindo de uma realidade do seu coração, de uma realidade da sua alma, de uma realidade em Deus. Do que é que você está fugindo? Pense nisso. Porque deixa eu falar com você, nesse momento que você está fugindo, a mensagem de Deus te alcançou. E o que Deus está querendo mostrar para você é que você tem uma identidade, tem um propósito na vida, um propósito dado pelo próprio Deus, permitido pelo próprio Deus. Nesse momento, as intenções do nosso coração são questionadas. Ele diz, de onde vem e para onde você está indo? O que você está pensando em fazer da sua vida? Você acha que você consegue dirigir sua vida no deserto? Então, ela revela a verdade, ela fala, na verdade eu sou uma fugitiva da minha senhora. Na verdade eu estou vivendo uma fuga. Talvez seja essa exatamente a sua situação, querido. Então nós vamos ver aqui, quando ela conta a verdade, nós começamos a observar que o anjo do Senhor começa a dar orientações. Então, o verso 9, olha só, verso 9 ao 12. Então, lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a sua senhora. Primeira orientação, voltar para casa. Voltar. Segunda orientação, se humilhe debaixo das mãos dela. Ela é autoridade sobre você. Esse é o tempo dela ser sua senhora.
E o anjo ainda diz: eu vou multiplicar sobremaneira a sua semente, a sua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Então, deixa eu te falar. O menino que está dentro de você vai nascer, vai crescer e vai ser uma grande nação. Então, o que Deus estava falando? Há um tempo, há um propósito e há algo maior para a sua vida, há anos para frente na sua vida, então não é agora o fim, então é melhor voltar, se humilhar e isso não vai matar você. É apenas um momento difícil. Um momento difícil que a sua senhora, ela deu aquele jeito e o negócio ficou depois complicado. E o anjo ainda diz: eis que concebeste e dará à luz um filho e chamará o seu nome Ismael. Por quê? Olha isso. Olha isso. Ela era uma egípcia, uma empregada. Eu creio que Agar já vivia um deserto pessoal há muito tempo. Ela era uma mulher que tinha se tirado do Egito, tinha se tirado da sua família. Ela vivia com a família de Abraão agora. Ela é apenas uma escrava. E agora ela tem que se sujeitar ao fato de ser mulher do seu senhor, ou do marido da sua senhora. E depois ela se vê numa posição de mulher dele também, porque Sara deu ela por mulher a Abraão, Sara era dona dela e deu ela por mulher a Abraão. Eles haviam tido um relacionamento íntimo, tornado uma só carne, agora ela despreza a sua senhora, ela é infantil nisso, ela não sabe lidar com aquela situação, e ela então é afligida, ela foge. Mas agora o anjo do Senhor encontra com ela e começa a mostrar para ela que ela é alguém e que ela tem um destino, tem um propósito, tem uma origem. E que ela é alguém. Lembre-se sempre disso, você é alguém. E o que faz toda a diferença é que você é alguém. Querido, olha só o que a palavra de Deus diz. Aí ele explica para ela que ela vai conceber e tal. Por que ela tinha que colocar o nome de Ismael? Ele falou assim, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Lembra de Sara dizendo, eu afligi ela, Sara afligiu ela? Pois é, o Senhor ouviu a sua aflição. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus está vendo a sua aflição. Deus está olhando isso aí, sabendo de tudo. Mas às vezes é necessário passar por esse deserto. Queridos, aí ele dá orientações sobre o menino, diz como o menino será. E, enfim, ele dá as orientações para ela. E quando chegamos no verso 13, diz a palavra do Senhor que em meio a tudo aquilo, depois de se encontrar com o anjo, olha só o que acontece com Agar. Ela adora a Deus. E ela chamou o nome do Senhor que falava para ela, tu és o Deus que me vê. Então Agar adorou a Deus. Ela reconheceu a Deus, ela era uma egípcia. Ela reconhece o Senhor. Tu és o Deus que me vê, porque diz, eu olhei para o Deus que me vê. Ou seja, eu estive face a face com Deus. Lembre de quando o Senhor fala assim, eu vos levarei ao deserto e estarei face a face com você. Deixa eu falar com você um negócio que nós vamos falar aqui várias vezes. O deserto é um lugar onde nós conseguimos ficar face a face com Deus. Ela falou, o Deus que me vê, e eu olhei também para aquele que me vê. Então, por isso ela chama aquele lugar de o Deus que me vê. Eu quero concluir essa palavra
dizendo que Agar volta, segue as orientações do anjo, cumpre o seu propósito, cumpre o seu dever. Olha só, e Agar deu à luz um filho a Abraão e chamou o nome do filho que Agar tivera, Ismael. Concluída a obra por enquanto, agora o menino tem que ser criado. Mas nesse momento, ela cumpre o propósito para o qual o anjo falou: volta para casa, se humilha diante da sua senhora. Você ainda é uma serva dela, então volta para lá. Agar foi devolvida do deserto para Sara. É claro que os desertos pessoais são outras coisas, mas ela viveu aquele momento difícil e agora ela está de volta para casa, cumpre o seu propósito. Eu quero concluir dizendo que muitos dos nossos desertos são gerados por nós mesmos. Pare e pensa sobre o deserto que você está vivendo. Eu preciso parar e pensar sobre o deserto que eu estou vivendo. Cada um de nós precisa analisar isso, porque como nós falamos já esses dias, acho que domingo eu falei sobre isso, nós somos indivíduos e como indivíduos nós vemos as coisas como ninguém vê, nós sentimos as coisas como ninguém sente. De certa forma, nós sempre estaremos vivendo uma espécie de solidão, porque é o que nos torna indivíduos únicos, exclusivos. Então, muitos dos nossos desertos são gerados por nós mesmos, em nós mesmos, ou são provocados por nós, ou são gerados por nós, ou são provocados por nós. Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso na sua vida. Ou seja, os nossos desertos, nós mesmos criamos. Agar, ela encontrou uma fonte no deserto. Então, nós damos glórias a Deus porque mesmo em meio ao deserto o Senhor nos apresenta fontes. O Senhor nos apresenta uma fonte. Jesus disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte. Paulo disse aos Coríntios que todos nós, ele fala lá, bebemos de uma mesma rocha. Aquela rocha no deserto que jorrava, que se tornava uma fonte para o povo. Ele diz que aquela rocha era Cristo. Ou seja, diante das aflições da vida, diante dos sufocos da vida, diante dos desertos que nós criamos, que nós provocamos, diante dos nossos desertos internos, é aquilo que Paulo falou: por fora combate, por dentro temores. Nós temos deserto por dentro, vazios por dentro, caos por dentro. Diante disso, o Senhor nos apresenta uma fonte e Ele diz: eu sou a água que você vai beber e nunca mais vai ter sede. Lembra quando a fonte parou perto da outra fonte e disse para a mulher: se você beber da água dessa fonte, você nunca mais terá sede? Nós precisamos estar atentos, pois podemos nos encontrar com Deus no deserto. O problema é que se nós não estivermos atentos, nós podemos até nos encontrar com Ele e achar que não é Ele. Se você for analisar, por exemplo, a situação daqueles homens lá no barco, lá na hora da tempestade, Jesus estava chegando, se aproximando e eles estavam vendo fantasma. Então nós precisamos estar atentos ao Deus que nos encontra no deserto. Hoje é dia do Senhor que o Senhor está te encontrando no deserto. Eu tenho certeza em Deus que eu estou falando para pessoas aqui que estão vivendo deserto, vivendo situações desérticas. E muitos de nós estão vivendo situações desérticas por causa da
crise que o mundo está vivendo hoje. Quanta coisa acontece na vida da gente que nos deixa perplexos, nos deixa preocupados, que nos deixa vazios muitas vezes, que nos deixa desanimados. Mas eu quero dizer para você que diante disso o Senhor nos encontra e o Senhor providencia uma fonte para nós. Enfim, quando Agar adorou a Deus, lembrando que Ele é o Deus que nos vê, lembrando que tinha que até aquele lugar tinha que ter um novo nome, porque ela encontrou um Deus ali, ela obedeceu, ela seguiu as orientações. Quando ela adorou Ele, ela ainda estava no deserto. Então deixa eu te falar. Adoremos a Deus no deserto. Que nós possamos adorá-lo mesmo no deserto. Agar passou por um deserto, mas no deserto que ela foi, havia uma fonte. No deserto, na fonte onde ela parou, havia um anjo do Senhor encontrando com ela, que sabia quem era ela. Deixa eu falar com você. Talvez o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, o seu vizinho, o seu pastor, o seu médico, o seu professor, o seu melhor amigo, essas pessoas podem ser que não saibam quem você é exatamente. Não saibam o que você está sentindo. Não saibam do deserto. Às vezes você fala assim, eu estou sentindo dor, mas eu jamais vou saber a intensidade dessa dor. Eu jamais vou saber como é essa dor. Só você sabe. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui em Cristo Jesus. Não é só você que sabe. Deus sabe da sua dor. Deus conhece a sua aflição. Ele viu a aflição. Ele ouviu a aflição de Agar. Ele preparou uma fonte no deserto para ela. Ele preparou o anjo dele para encontrar com ela. Ele preparou as orientações que ela precisava para a vida. E ela pôde adorá-lo ainda no deserto. Que Deus te abençoe. E que nessa volta para casa, você que se afastou da casa do Pai, essa volta para casa chamada você, essa volta do deserto, essa saída do deserto, entenda que a porta de saída do deserto é a adoração. Agar saiu do deserto adorando, chamando aquele nome de Beer Lahai-Roi. O Deus que me vê. O Deus que te vê. O Deus que viu Agar é o Deus que te vê. É o Deus que me vê. E que Ele nos enche de graça e bênção. Amém? Glória a Deus. Estaremos, se Deus permitir, falando do deserto de Agar, do deserto, falando sobre Agar, parte 2, na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, a Ti rendemos graças, rendemos louvores, rendemos a nossa adoração e abençoamos cada vida que tem participado dessa live, cada pessoa que vai ouvir depois, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Deus, trabalhando a vida de cada um para a glória e para a honra do Teu nome. Nós te glorificamos, exaltamos em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Em nome de Jesus.